Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série de podcasts Aprender Empreendendo. Sou Inaie Lima e aqui comigo está minha parceira Fernanda. E o nosso tema de discussão de hoje é empreendedorismo e seus propósitos, certo, Fê? Olá, Iná e todos que nos acompanham. É um prazer estar aqui novamente e seguir com o nosso bate-papo sobre empreendedorismo, falando hoje especificamente em relação ao propósito relacionado ao tema. E desde que nós definimos este tema para o segundo podcast, realizamos várias pesquisas e conversas e concluímos que não teríamos como abordar um outro tema que não fosse o propósito quando a gente começa esse movimento de início e aprofundamento do empreender. Porque, na verdade, é aquela história, o propósito tem que dar um match com o empreender, senão nada feito. Exatamente. E acho que como tudo na vida, né? Mais no empreender isso fica muito evidente. Com certeza. E pode parecer muito óbvio, clichê, um tema muito batido, mas muitas vezes esse óbvio precisa ser dito. E quem dera na prática fosse tão simples assim, né? Eu fiz várias pesquisas aqui, recorri até o dicionário, busquei definições da palavra propósito, Essa para a garota é gente demais, né? Ela começar, já começa a dedicação dela aí, né? para a gente começar aí o nosso bate-papo. E daí me vem várias palavras-chave em relação ao propósito, Uhum. vontade de realizar, de alcançar algo, agregar valores. E você sabe, né, que esse nosso reencontro, para mim, ele é muito interessante, porque nós nos conhecemos na faculdade, e quando Sim. eu volto a esse período aí da faculdade, é que para mim tem um significado muito grande, porque foi justamente nesse período que eu posso dizer que eu descobri o meu propósito, que é a educação de jovens e adultos. E Uhum. posso até compartilhar aqui com vocês que o meu propósito chegou na minha vida assim, como quem não quer nada, sorrateiro, bem despretensioso. E acredito que para muitos o processo seja esse mesmo. Nós encontramos o nosso propósito quando menos esperamos. E por isso que eu acredito que estarmos sempre atentos aos sinais e investirmos no autoconhecimento é super importante. Tá aí, algo que eu também concordo, eu acho fundamental, que é o autoconhecimento, né? E se conhecer de verdade, ele é um processo desafiador e complexo, hein? Muito complexo mesmo. Mas, enfim, eu já vou problematizar aqui um pouquinho, porque eu acho que tem várias dúvidas que vão surgindo aí ao longo da trajetória do empreender, dúvidas como: será que é mesmo isso? Vai dar certo? Não seria melhor se? E tem a Uhum. famosa pergunta de R$ 1 milhão, que é: existe alguma fórmula para eu descobrir qual o meu propósito? Bom, já vimos que parece algo simples, mas na prática não é tão simples assim. Por Uhum. isso, eu acho que vai ser muito necessário e parece que a gente vai ter um reforço para essa conversa, é isso mesmo? Sim, nós teremos sim. O nosso convidado de hoje é o Roberto Silva. Roberto, que é Master Trainer e professor de Enneagrama, mestre de Reiki, instrutor de Mindfulness formado pela Unifesp, também é coach, Master Practitioner em PNL sistêmica, é habilitado em hipnose clássica e ericksoniana, coautor do livro Coaching com Enneagrama, sociólogo pela PUC São Paulo e idealizador da Mind Presence, estados de presença para a transformação humana. Agora, então, vamos ouvir o que o Roberto tem a nos dizer sobre empreendedorismo e propósito. Tem uma fórmula mágica, ou pelo menos um ideal? O ideal é que quando pensamos em iniciar ou nos tornarmos um empreendedor, é necessário conhecer sobre aquilo que pretendemos empreender. Mas tem um outro aspecto que tem um peso maior ainda, é que entender qual é o nosso propósito aqui. E esse propósito, ele se alinha diretamente aos nossos valores. E como que eu posso entender melhor o valor? O que é valor? Porque muitas vezes nós falamos de valores
mas na verdade nós não praticamos o valor que nós verbalizamos. Ou seja, existe não sei se eu posso chamar de técnica ou uma dica para saber se eu estou realmente alinhado a este valor que eu costumo falar sobre ele. É eu olhar quanto tempo eu dedico do meu dia para este valor. Quanto tempo da minha vida é dedicado para este valor que eu verbalizo. Por exemplo, um valor forte para mim é desenvolver pessoas. E eu sempre gostei muito de desenvolver pessoas. E eu dedico grande parte da minha vida para este valor que é importante para mim. Apenas um dos valores. Estou trazendo esse valor que está linkado à nossa conversa aqui. Uma outra dica é a gente observar, voltar um pouquinho para trás e olhar aquilo que mais chamava atenção quando nós éramos crianças, aquilo que nós brincávamos, né? Aquilo que a gente gostava de brincar ou gostava de estar dentro de atividades. Se eu olho lá para trás, eu vou conseguir enxergar qual era o tipo de brincadeira, quais as interações, as atividades que eu gostava de participar. Ali começa a me dar sinais do meu propósito de vida, do meu propósito individual de vida. E por que meu propósito individual de vida? Porque o nosso propósito normalmente está linkado com um propósito maior, que é o propósito da humanidade. Nós, como humanidade, como seres humanos, nós temos um propósito maior que atinge a todos nós. E os nossos propósitos individuais, eles estão conectados a esse propósito maior. Quando eu começo a olhar para o meu propósito, qual é o meu propósito aqui como empreendedor, no primeiro momento eu vou olhar para o que esse empreendimento trará para mim. Conheço sobre o que eu estou falando, vou iniciar um empreendimento, tem alguns desafios, eu preciso olhar se ele está alinhado de verdade com os meus valores. Fica mais fácil, porque muitas vezes nós temos algumas atividades na vida, como profissionais mesmo, mas não estão alinhados com o nosso propósito, com os nossos valores. Por isso que muitas pessoas não se sentem totalmente realizados dentro daquilo que fazem. Ou então, tem aquele, por conta de vivermos dentro de uma sociedade capitalista, nós somos educados desde a nossa primeira infância a olhar para o que traz dinheiro, o que traz resultados financeiros para a nossa vida. Quando, na verdade, o resultado financeiro ele está diretamente alinhado ao propósito. Se eu estou cumprindo o propósito, estou fazendo aquilo que eu amo fazer, aquilo que eu mais gosto de fazer, totalmente alinhado ao meu propósito, o resultado financeiro, ele acontece. Ele não está colocado em primeiro lugar, mas ele vai acontecer, porque está totalmente alinhado àquilo que eu sou, àquilo que eu acredito, ao meu propósito e aos meus valores. E a coisa flui de uma forma mais natural. Por isso que muitas vezes também nós percebemos empresas que iniciam e não seguem à frente, empreendedores que desistem no meio do caminho, porque falta esse alinhamento com algo maior. Super interessante essa fala do Roberto, que podemos dizer que é baseada em 3 pilares. Então, entender os seus valores individuais, para isso, resgatar na memória suas brincadeiras de infância e também refletir a respeito de como o seu trabalho vai melhorar o mundo, né, Fê? Com certeza, muito rica a fala do Roberto. A gente já viu que fórmula mágica não existe, mas acredito que o Roberto tenha nos dado dicas super importantes. Eu achei bem interessante quando ele fala para olharmos para as brincadeiras da infância. Quando ele falou isso, aqui deu match, viu?
Eu fiz a retrospectiva e na infância eu adorava brincar de escolinha. Então, na casa da minha avó, eu tinha lá uma escolinha montada com várias atividades. Meus primos, quando iam, meu avô, minha avó sempre sentavam lá na cadeirinha, tinha uma lousinha, eles estavam sempre preparados para uma explicação, para realizar alguma atividade. Então, isso para mim reforçou bastante essa questão de que ali já era um indício mesmo e que eu segui o meu propósito, que é ser professora e atuar aí na área de educação. Para mim também. Eu lembro da minha infância que eu fazia a mesma coisa. Eu tenho uma irmã mais nova e nós somos 6 anos de diferença. E na época eu colocava ela pequenininha, com 2 anos sentada lá para ter aula. E aí, como era só uma pessoa, eu colocava os bichinhos de pelúcia perto também. Mas enfim, é bem isso que você falou mesmo, né? No nosso caso, deu match, né? Eu acho que é bem, bem interessante isso mesmo. E aí, tem outra coisa também que ele comenta, que é sobre a ideia dos valores, né? Como que identificar os valores individuais. E quando ele comenta sobre a ideia de quanto tempo se dedica, né? Quer descobrir se aquilo é um valor para você ou não? Quanto tempo você dedica a isso, né? Parece algo clichê. Muitas vezes, quando você pergunta isso para as pessoas, quase que 99% das vezes vem a resposta: a família. Mas quanto tempo que você Uma dedica à resposta que família? parece até automática, É né? automático, parece que é uma coisa que já está enraizada, até culturalmente falando, assim, né? Mas é verdadeiro? Né? Será que é verdadeiro mesmo aqueles valores que é aquilo que ele falou? É verdadeiro mesmo aquilo que você verbaliza com aquilo que é de verdade, com quem você é de verdade? Né? Não é tão simples assim, né? É um processo complexo. Com certeza, não é tão simples. Daí vai entrar novamente o que a gente já vem falando aqui nas nossas séries, o autoconhecimento, a importância do Exato. autoconhecimento, a gente refletir sobre quais são mesmo os nossos valores e olhar para as nossas ações diárias, né? Uhum. Acho muito interessante, porque nós que somos da área da educação, talvez essa questão do nosso trabalho atrelado a valores, valores alinhados com algo maior, fique muito mais claro e evidente. E daí Sim. eu trago até um pensamento aí do Paulo Freire, onde ele diz que a educação não transforma o mundo, mas a educação muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo. Então, Perfeito. para nós professores, é claríssimo, né, o quanto tem de impacto social o nosso trabalho. Exato. E muitas vezes em outras áreas que não estão diretamente ligadas ao ser humano, né, ao trabalhar com o ser humano, porque eu acho que isso, para um professor, no caso do Roberto, que desenvolve pessoas, para um médico, na área da saúde, isso é mais simples da gente identificar, né, mas em outras áreas isso pode não ser tão simples, né, principalmente com Com aqueles que certeza. trabalham na ideia de, por exemplo, de vendas de produtos, né, mas eu acho que o que a gente tem que ter em mente é o seguinte, que sempre tem um propósito, né? Mesmo que não seja tão evidente, mas sempre o seu trabalho vai, de alguma maneira, contribuir, impactar o outro, né? E aí eu Sim, acho que fica a certamente. nossa, exatamente, e aí eu acho que fica a nossa dica principal, né, para vocês que estão nos ouvindo. Se você ainda não refletiu sobre todos esses pontos, a gente espera ter te ajudado e espera que você realmente inicie esse seu processo. Bem, muito obrigada por terem ficado com a gente mais esse episódio. É isso aí. Agradeço também pela participação de todos, a você, Ina, e especialmente ao Roberto. Até mais. Tchau, tchau, até mais.